Você acorda. Mesmo som do despertador, mesmo cheiro de café, a mesma mosca na janela, tudo idêntico ao dia anterior. Coincidência? Rotina? Ou um erro no sistema? Se tudo ao seu redor for programado, como você saberia? Essa pode ser a sua última chance. Depois disso, não tem mais volta. Você levanta. O chão está frio como sempre. A mesma luz atravessa a janela no mesmo ângulo. O noticiário repete as mesmas manchetes. E no espelho, o mesmo olhar perdido de alguém que sente que algo não está certo. Você tenta ignorar, mas as coincidências são muitas. Precisas demais. E se tudo isso for apenas um script? Se cada gesto, cada palavra, cada pensamento for resultado de uma linha de código rodando em segundo plano? Você vive ou apenas executa? Bem-vindo ao sistema offline. Aqui a realidade não está garantida. E a pergunta que você deve fazer não é o que é verdade, mas sim quem está controlando tudo isso. Inscreva-se no canal O Alquimista do Destino. Ative o sininho e venha despertar a sua mente e a sua alma comigo. Você acredita que está tocando o mundo, mas e se eu te dissesse que você nunca encostou em nada? A física quântica prova. O que você sente como toque é apenas uma repulsão de elétrons. É ilusão. Seu cérebro interpreta impulsos elétricos e diz, isso é real. Mas e se o cérebro também for só uma parte da simulação? Você sente o calor do sol na pele, a textura do tecido, o peso de um objeto na mão, mas nada disso é real. É apenas um engano sensorial, um código bem feito. Seu corpo nunca tocou nada. Os átomos nunca se encontraram. O contato é só uma ilusão, uma resposta do cérebro ao campo eletromagnético entre partículas. E se até o seu cérebro for só um sistema processando dados, um software avançado, simulando emoções, lembranças, decisões, tudo o que você sente, dor, prazer, fome, saudade, não passa de comandos interpretados por uma consciência que talvez nem exista de verdade. Você está aqui, mas pode não estar em lugar nenhum. Então me diga, se tudo que você sente pode ser simulado, o que resta de real em você? Cyberpunk, GTA, The Sims, cenários imensos, personagens autônomos. Agora, imagine um jogo tão real que os jogadores não sabem que estão dentro dele. E se esse for o nosso universo? Nick Bostrom propôs, se existem milhões de simulações e apenas uma realidade base, qual é a chance de você estar na real? Pense bem, se uma civilização for capaz de criar simulações conscientes, com personagens que sentem, pensam e acreditam que são reais, por que ela criaria apenas uma? Provavelmente, ela criaria milhares, milhões, cada simulação mais realista que a anterior, mais complexa, mais viva. Agora, se existem milhões de realidades simuladas e apenas uma original, então, estatisticamente, é quase certo que estamos dentro de uma. Você se sente único? Talvez seja só mais uma instância, um arquivo rodando numa linha de código. E o mais assustador, talvez a sua vida seja só uma função, que vai encerrar assim que o programa for fechado. Mas e se você tiver a chance de acessar os bastidores dessa simulação, você teria coragem de abrir o código? Olhou, carregou, virou as costas, descarregou, e se a realidade só existir quando você a percebe? É isso mesmo. Antes de você olhar, a partícula não tem posição, nem forma, nem certeza. Ela é uma probabilidade flutuando no vazio, uma possibilidade entre infinitas. Mas basta um olhar, um único ato de consciência, e tudo se transforma em realidade. A partícula colapsa, ela decide existir, exatamente onde você está observando.
É como se o universo fosse econômico, como se ele só gastasse energia para criar o que precisa ser visto. Como um videogame que só carrega o cenário onde o jogador está. Você vira o rosto e o fundo da cena some, não porque você não vê, mas porque ele nunca foi gerado. Isso muda tudo. A realidade, como você conhece, não é fixa, não é sólida, não é contínua. Ela é condicional, depende do seu foco, depende da sua consciência. E se você nunca tivesse olhado para o céu, ele sequer teria sido criado? E se cada lembrança, cada lugar, cada rosto só existe porque você acredita que existe? Em pergunta que fica é: você é um observador ou é parte da programação? Talvez, só talvez, você seja os dois e o universo inteiro esteja esperando o seu próximo olhar para continuar existindo. Partículas só definem sua posição quando são observadas. Antes disso, são pura possibilidade. Nada está realmente ali. Nada é definitivo. A realidade só acontece quando você olha, como num jogo em mundo aberto, em que os cenários só são carregados quando o jogador chega perto. Não há floresta até que você entre nela. Não há cidade até que você precise vê-la. Olhou, carregou. Virou as costas, descarregou. E se o universo for igual? E se ele estiver sendo renderizado agora, à medida que você assiste este vídeo? Isso não é teoria de conspiração, é física quântica. O famoso experimento da dupla fenda mostrou exatamente isso. Quando você não observa, as partículas se comportam como ondas. Mas no instante em que alguém observa, elas colapsam para se comportar como matéria. Ou seja, a presença de um observador altera o resultado. A consciência molda a realidade. Isso quebra tudo o que você aprendeu sobre o mundo ser sólido, previsível, mecânico. Porque se o simples ato de observar muda o que é real, então, o que é real, afinal? Será que o universo existe quando você dorme? Será que ele carrega automaticamente ou aguarda o seu retorno? Talvez a realidade seja como um teatro. O cenário se move, a luz acende, os figurantes entram. Mas só quando você entra em cena. Isso não significa que o universo gira ao seu redor, mas pode significar que sem você ele não tem forma. E se a consciência for a chave? E se for ela que ativa a simulação? E se for ela que liga o sistema? Se a realidade depende do observador, então você não é apenas um personagem, você é parte do mecanismo. A cada pensamento, a cada escolha, você define o código. Você aperta Enter e o mundo responde. Talvez a pergunta não seja mais o que é real, mas sim o que você está criando com o seu olhar agora. Toda simulação, por mais complexa que seja, tem uma origem, um sistema operacional, uma mente por trás da programação. Você pode chamá-lo de Deus, outros preferem o termo criador, ou num contexto mais moderno, programador cósmico. Mas uma coisa é certa: nada em nosso universo parece ter sido deixado ao acaso. As leis da física são precisas demais. A gravidade, a velocidade da luz, a força nuclear, todas elas estão perfeitamente ajustadas para permitir que a vida exista. Se uma dessas variáveis fosse alterada em uma fração mínima, o universo como conhecemos simplesmente desmoronaria. Se a Terra estivesse 5% mais longe do Sol, os oceanos congelariam. 5% mais perto, e tudo viraria vapor. Sem a Lua, não haveria marés, nem equilíbrio de rotação. Sem Júpiter, estaríamos vulneráveis a impactos constantes de asteroides. Até a composição química da atmosfera é finamente equilibrada, como se fosse parte de um sistema em perfeita execução. Para muitos, esse ajuste fino é apenas uma grande coincidência cósmica. Mas para outros, é uma assinatura, uma evidência de que há intenção por trás do código.
Pense, se você cria um jogo, define as regras. A gravidade do mundo, a quantidade de luz, os personagens, os limites. Tudo aquilo que parece natural para os jogadores foi planejado por você. Agora, e se o nosso universo for apenas um projeto maior? Uma realidade programada, com parâmetros exatos para manter a estabilidade? Será que o programador observa tudo de longe? Ou ele está dentro do código, vivendo com a gente, testando possibilidades? E se as leis da física forem, na verdade, o manual de instruções deixado para trás? E se o tempo, a matéria, a consciência forem variáveis manipuláveis por quem entende o sistema? Talvez o Criador não esteja no céu, nem nos livros antigos. Talvez ele esteja nas linhas de código do universo, esperando que alguém desperto decifre sua linguagem. Alguém como você. E talvez o segredo não seja mudar o mundo ao seu redor, mas sim reprogramar a sua mente. Porque se tudo é percepção, então a realidade que você vive é o reflexo do seu próprio código interno. Se os seus pensamentos criam o seu mundo, o primeiro passo para sair da simulação é reconfigurar sua consciência. Questione, observe, reescreva. Você não é só parte do sistema. Você pode ser o programador de si mesmo.